Bom, saudações a todos os presentes nesse novo módulo, mais um curso. Eu sou o André, do Instituto Tricontinental, e vou estar hoje aqui na coordenação dessa nossa mesa. A nossa proposta aqui é um ciclo de seminários da conjuntura mundial. A gente vem nesse projeto já há um bom tempo, começamos ali em 2019, fazendo 5 ciclos sobre o debate de conjuntura, entender um pouco do que acontece no capitalismo contemporâneo, diante da crise. Paramos um pouco nesse processo que a gente vive, nesse período que a gente vive da pandemia, e agora a gente está retomando, então, esse nosso ciclo, e nesse momento nessa nova versão do nosso ciclo, a gente traz duas mesas de debate para analisar as diferentes dimensões da crise mundial contemporânea e seus impactos na América Latina e no Brasil. A gente tem como organizadores desse ciclo o Núcleo de Estudos sobre Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial, GIS, da UFRJ, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e outras organizações que também constroem junto com a gente, então o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Jornal Brasil de Fato, o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Nacional, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Ásia, África e Relações Sul-Sul, e a CLACSO, e também o Levante Popular da Juventude e a Consulta Popular, que vem construindo esse processo. Nas nossas mesas, a gente começou nesse novo ciclo na semana passada, foi no dia 27, que a gente contou então com a presença do professor Oscar, peruano, da Universidade Nacional Autônoma do México, que esteve com a gente na mesa, junto com a Kelly Maforte, que é dirigente nacional do MST aqui do Brasil. Nessa primeira mesa, então, a gente tratou um pouco dessa crise mundial, um pouco da conjuntura e dos dobramentos aqui também para o nosso continente e o Brasil. E hoje, nesse segundo momento, a segunda mesa, a gente conta com a presença de 2 ilustres convidados, o professor Cláudio Katz, que é da Universidade de Buenos Aires, e a Mariana Davi, que é militante do Levante Popular da Juventude e também doutorando em Ciência Política pela Unicamp. Então, a gente vai ter um pouco do debate aqui com os dois. E antes de fazer uma apresentação, um pouco deles, só organizar um pouco como é que vai ser a nossa mesa hoje. Cada um vai falar em torno de 40 minutos. Depois desses 40 minutos, enquanto eles estiverem falando, fazendo a explanação deles, eu peço que vocês, todos que estão participando, mandem suas perguntas, seja pelo chat de quem está participando do Zoom, ou quem está assistindo pelo YouTube, também mandar pelo YouTube as suas perguntas, que tem uma equipe que vai estar organizando, sistematizando essas perguntas, e depois da fala dos dois, a gente vai fazer um bloco de perguntas também, que eles vão poder estar debatendo e discutindo com todos vocês aqui. Antes também de passar a fala para eles, só gostaria de avisar para quem está participando aqui pelo Zoom, quem se inscreveu pelo Zoom, você pode escolher a forma de interpretação, se do português ou espanhol. É só clicar ali no globo onde está a interpretação, e escolher a língua, português ou espanhol. Para quem está assistindo a gente pelo YouTube, também a gente está com 2 canais. Tem o canal em espanhol e o canal em português, que vocês podem estar acompanhando também por lá com a gente. Para não demorar muito aqui, então, eu vou passar inicialmente para o professor Cláudio Katz, que é professor de Economia da Universidade de Buenos Aires, pesquisador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e membro do Instituto de Pesquisas Econômicas da Argentina. Professor, a fala, então, está contigo, e eu aviso assim que estiver faltando 10 minutos. Bueno, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Ótimo, muito obrigado. Boa tarde. Agradeço o convite. Tenho certeza que o nosso intercâmbio vai ser muito produtivo hoje. E estamos atravessando esses últimos 2 anos de uma crise absurda. A pandemia, que não foi uma simples infecção, mas que foi potencializado pelo capitalismo
e se expandiu de forma dramática em um sistema social regido pela desigualdade, pela exploração e os efeitos da financiarização, da superprodução, num contexto em que a globalização acelerou a transmissão da doença, em função da urbanização caótica, com grandes aglomerações, que favoreceu a disseminação da Covid, e também a própria pandemia, ela explodiu pelos efeitos gerados pelo agronegócio, que desloca animais silvestres. Agora, o cenário, já estamos atravessando uma etapa de recuperação econômica nas economias centrais, mas ainda muitas dúvidas sobre a consistência dessa reação, dada a magnitude do endividamento dos estados, das empresas, e é uma recuperação que também se vê afetada por tensões inflacionárias, derivada do aumento dos gastos, da dívida, e também pelos gargalos nos processos produtivos que estão surgindo nas cadeias globais de valor, num contexto de aumento da demanda e aumento de custos. A economia está se recuperando com um aumento enorme da precarização laboral, principalmente através da expansão do teletrabalho que o capitalismo introduziu durante a pandemia para aumentar as taxas de exploração. E se aproveitando dessa mudança entre trabalhadores presenciais e virtuais, e essa mudança já está gerando resistências importantes nos Estados Unidos, por exemplo. Milhões de trabalhadores se recusam a voltar a seus postos de trabalho, numa espécie de greve de trabalhadores não contratados e não sindicalizados, mas que resistem a essas novas formas de precarização laboral, no marco de um aumento impactante da desigualdade social no mundo. Existem 2.100 multimilionários com a riqueza equivalente de 60% da população mundial. E, em particular, as 5 principais empresas de tecnologia tiveram lucros sem precedentes durante a pandemia. Google, Apple, Facebook, Amazon formaram um universo à parte. E um modelo de negócios para se apropriar dos principais mercados e com um poder financeiro tão dominante que é capaz de neutralizar a política monetária dos grandes estados. Ou seja, a pandemia introduziu uma mudança e teve um impacto no modelo de capitalismo vigente dos últimos 40 anos, um modelo de globalização, de cadeias globais, de subcontratação, de informatização da economia, da precarização do emprego e grandes taxas de desemprego, grande financiarização e as crises das bolhas especulativas. Então, essas mudanças dos últimos 40 anos foram muito impactadas pelas mudanças introduzidas nos últimos 2 anos em todos os países. Um tipo de intervenção do Estado que é diferente das salvaguardas dos bancos que prevaleceram nas últimas crises, por exemplo, 2008, ou em outros cenários de choque financeiro. Agora, houve uma intervenção do Estado com procedimentos semelhantes às economias de guerra. Quer dizer, o Estado se expande, aumenta gastos públicos, mas que também começou a direcionar do Estado muitas atividades. E, sobretudo, a partir dessa grande intervenção sanitária que a Covid impôs,
trazendo intervenções em toda a atividade econômica e social durante o período de confinamento em todos os países. E é o tipo de intervenção estatal que não se via há muito tempo. E, na minha opinião, é uma intervenção que gerou duas tendências contrapostas. Por um lado, há um giro neo-keynesiano para impulsionar políticas de aumento de impostos para as grandes corporações, para recompor a renda dos cidadãos e, desde o Estado, fazer um grande investimento em infraestrutura para reativar a economia. O que antes era uma intervenção na emergência da pandemia, agora é para evitar que a recuperação ela seja pequena. No caso dos Estados Unidos, o que é evidente na política do presidente Biden é um programa que, ao mesmo tempo que é muito limitado, ele tem muitas restrições. Vemos como as iniciativas do Biden, elas são recortadas à medida que as grandes empresas e os bancos resistem à implementação dos projetos que ele impulsiona. Primeiro, Biden retrocedeu na suspensão dos direitos de propriedade intelectual da vacina. Ele tinha a intenção de acelerar a vacinação no mundo e garantir a recuperação econômica, mas, bom, restringiram ele aí. E agora ele sugeriu o imposto mínimo global às empresas multinacionais. E o Estado norte-americano precisa arrecadar fundos para financiar a perda de posições da sua economia no mundo. Então, ele propôs esse imposto mínimo global, mas que tem muita resistência do lobby bancário, e o setor financeiro já moveu um corte na quantidade e também na percepção dessa desigualdade. Então, todas essas tentativas de impor impostos aos grandes empresários, elas vão sofrer esse tipo de constrangimento, mas tem uma tendência nesse giro que acontece neste ano, relativo ao relançamento do neoliberalismo com modalidades mais extremas de privatização. Por exemplo, o projeto de privatização da água, de converter a água num commodity, sujeito a preços e derivações no mercado financeiro, assim como a maior flexibilização laboral, com a intenção de aumentar a exploração do trabalho a partir do mecanismo que os marxistas chamam da mais-valia relativa. Então, essa tentativa de maior precarização laboral se dá num contexto de diferenciação das atividades que a pandemia introduziu, essenciais, precarizadas, presenciais, virtuais. Há essa tendência neoliberal de incremento da precarização. E, por isso, temos que ser cautelosos com a crença difundida de que o neoliberalismo ficou para trás. É preciso ter muito claro o que aconteceu na última crise de 2008, quando houve uma expectativa generalizada de que a regulação imediata dos bancos, logo após o colapso do sistema financeiro,
tivemos 10 anos de desregulamentação financeira continuada, sem nenhuma mudança na financiarização neoliberal. Isso aqui ainda é uma conjuntura e há uma coexistência de políticas ou de tendências iniciadas por essa maior intervenção do Estado, com as políticas típicas neoliberais de agressão à classe trabalhadora. E será que no fim do filme, será que não aparece um modelo combinado de estatização, mas com um matiz muito regressivo e antipopular? Eu diria que depois de 2 anos de pandemia, nesse momento de recuperação, esse é o cenário imperante na conjuntura global. Mas a nós nos interessa mais especialmente o que acontece na periferia. E na periferia, a situação é dramática. No grosso dos países subdesenvolvidos, qualquer que seja o cenário no centro do mundo, na periferia é crítica a situação, especialmente pela demora e insuficiência da vacinação. Existem regiões inteiras, por exemplo, a África, onde a vacinação acabou de começar. E, na melhor das hipóteses, em toda a população vacinada da periferia, pode ser um objetivo para o fim do ano que vem. E o outro elemento é a terrível expansão da miséria nesses 2 anos de confinamento. Calcula-se um aumento de pelo menos 150 milhões de novos pobres no mundo. Em meio a uma crise alimentar muito preocupante, porque um dos efeitos da pandemia foi generalizar o aumento do preço dos alimentos básicos. Então, há uma inflação geral de alimentos que afeta a segurança alimentar e gera um horizonte de fome em algumas regiões. Não esqueçamos que já há uma crise alimentar, porque 40% das espécies vegetais estão em perigo de extinção pelo auge das monoculturas e perda da biodiversidade. Além disso, as economias periféricas entraram num novo ciclo de endividamento e, por consequência, a impossibilidade de pagamento das novas dívidas num horizonte próximo. É quase que se a recuperação econômica intensa que vemos nos Estados Unidos, na China e, em menor medida, na Europa e no Japão, nos chamados países emergentes e na periferia, essas taxas de recuperação serão muito inferiores e muito instáveis do nível de desenvolvimento das economias. No caso nosso, da América Latina, como parte da periferia, nós sofremos um impacto fenomenal da pandemia. A América Latina foi o epicentro, se converteu na primeira localização da segunda onda e ainda não se dissipou aquela ameaça da terceira onda. Nós temos o 8% da população mundial, mas temos o 21% e o 32% das mortes. E esse sistema das patentes impediu na América Latina, como em outros países da periferia,
contar com as vacinas que foram dadas para os países desenvolvidos. As vacinas chegaram tarde, dentro de um contexto regional interno de desmonte da saúde pública. Por isso, a pandemia foi uma catástrofe, especificamente nos países que tinham uma política negacionista terrível de administração da pandemia, como o Brasil do Bolsonaro. E também como a Argentina, que teve um manejo consistente, mas também inconsequente na parte sanitária. A pandemia foi uma catástrofe social da América Latina, de desigualdade, acabaram com a renda, a pobreza saltou de 185 milhões a 209 milhões de pessoas em miséria, se incrementou, aumentou a brecha também, e uma diminuição do PIB que contribuiu ao declínio também do PIB no nível mundial. Foi um ciclo, foi uma queda das mais fortes das economias intermédias. A retração laboral foi 4 vezes superior à da última crise de 2008, com um fechamento de empresas, com queda das remessas, foi uma queda econômica muito forte. E os neoliberais contam como se fosse uma desgraça da natureza, e não de um sistema que era pouco saudável. Realmente foi uma irresponsabilidade do que nós chamamos dos governos populistas. Temos muitos antiliberais que consideram que o problema foi que o Estado não interveio a suficiência. Eu acredito que a crise da pandemia tem a ver com a natureza do capitalismo que existe na América Latina. Por esse tipo de sistema, os efeitos foram tão dramáticos que, francamente, o capitalismo aqui fez com que impede com que tenhamos vivendas, que as pessoas não tenham nem água para lavar as mãos, e que isso seja 10% só das despesas dos países desenvolvidos. Então, o que temos aqui é uma causa sistêmica desses problemas e da incidência da América Latina no capitalismo mundial, com um efeito terrível e caótico no número de vítimas da pandemia. E o que acontece agora, na pós-pandemia? Eu acredito que em qualquer um dos cenários que eu já descrevi, o contexto latino-americano é o seguinte: seja o neoliberalismo, seja o novo capitalismo, seja uma mistura, a América Latina vai continuar igual. Porque se é o modelo keynesiano, as medidas globais vão consumir. E dentro da América Latina, as margens para desenvolver estas políticas estão muito obstruídas pelo esgotamento das reservas, porque foram generados por estas despesas por causa da pandemia. E se nós temos outro cenário do crescimento do neoliberal, nós sabemos já o que pode acontecer. Nós já sabemos também que vamos ter mais desigualdade social, uma crise enorme de destruição. Temos vários indicadores destes problemas, que temos um nível mais leve da América Latina, de recuperação da América Latina. Se vê que o PIB vai crescer 5%, depois de ter
tido uma queda de 7% em 2020. Ou seja, que em 2023 vamos voltar ao PIB pré-pandemia. E não sabemos se realmente isto vai acontecer, porque as operações da América Latina nessa média para chegar àquelas economias desenvolvidas é muito difícil. Eu acredito que a crise da pandemia produz desequilíbrios estruturais do capitalismo dependente da América Latina. O primeiro é que acentuou a especialização exportadora em 2 pontos básicos, com maior extrativismo na parte de mineração e também no agronegócio. E este perfil cada vez mais especializado da América Latina faz com que nunca podamos aproveitar os momentos de valorização das exportações e sempre vamos a padecer dos períodos de depreciação. A América Latina depende do vai-vem dos preços internacionais. Mas o pior não é esse vai-vem. O pior é que nós não temos a possibilidade de utilizar estes recursos de forma produtiva para obter melhoras. Mas não, nós sofremos a intensidade dos momentos ruins. E o segundo ponto é que temos um deterioro muito forte da indústria. Agora, na América Latina, especialmente em Sul-América, na América do Sul, tem uma queda geral da atividade industrial, está cada vez mais limitada aos elos básicos da cadeia produtiva, ou seja, esta industrialização precoce foi agravada pelos termos do livre comércio e os problemas que teve o Mercosul com a União Europeia. E outro ponto é que se gerou uma parte pior, que foi a desigualdade nesta parte do planeta. Se aumentou a massa de excluídos, especialmente dentro dos camponeses. Na América Latina, vemos o setor precarizado dentro de uma posição muito significativa dos trabalhadores. Um quarto desequilíbrio é a dívida, que gera desequilíbrios fiscais. Temos 2 países que estão com problemas muito graves, Equador, o outro é a Argentina, que estão com problemas por acordos e com negociação do FMI, com um resultado terrível. E o último desequilíbrio é a crise na América Latina, é maior, é mais forte que nos outros países, que os países dos centrais. Por quê? Porque ela está enforcada, seja por saída de capitais, e o poder aquisitivo da população foi totalmente abaixada. E também eles não têm os níveis de ingresso de renda muito baixos. E, portanto, a crise é muito mais prolongada. Eu acredito que é muito importante observar este cenário econômico terrível e adverso da América Latina, entendendo que não são consequência de políticas só neoliberais, mas não são consequências também da insuficiência das alternativas heterodoxas. Tem problemas subjacentes, que é a fragilidade estrutural do capitalismo latino-americano, que impera em toda a região. E esse problema estrutural só melhorará com outra política, com outro modelo. E isso nos leva a pensar nas estratégias
em umas propostas voltadas para ver qual vai ser a ruta para seguir nesta região, para achar caminhos que permitam à América Latina superar a miséria, a desigualdade, a opressão. Eu acredito que são muitos problemas, mas temos ações que podemos pensar. Nós temos uma batalha que temos que lutar, e é que a América Latina tem que encarar esta batalha para poder achar o seu horizonte. E temos esta estratégia, que é lutar contra a política de dominação do capitalismo dos Estados Unidos, que pretende restaurar a sua hegemonia, reforçando o seu controle na região. Então, tem dois objetivos imediatos: anular os margens de autonomia dos países e reduzir a presença da China. Então, portanto, a Estados Unidos não importa melhorar os problemas da América Latina. Ao contrário, eles precisam recuperar a sua hegemonia mundial. A boa notícia qual é? Que o Ministério de Colônias na OEA está desprestigiada, e o Grupo de Lima, criado para gerar um golpe de Estado na Venezuela, e agora o novo governo peruano não deveria existir o Grupo de Lima, fracassaram nos golpes contra a Venezuela o tempo inteiro, e agora temos uma boa notícia sobre o lançamento dos movimentos de organismos latino-americanos, e agora, sim, a participação estadunidense. A última crise cubana gerou uma reação ofensiva determinada pelo governo mexicano, e a CELAC, se a CELAC se compromete a revitalizar projetos, como, por exemplo, o que acontece com o ALBA. Isso faria com que a América Latina conseguisse avançar como um bloco compacto e, ao mesmo tempo, com uma possibilidade de negociação forte, porque a região tem que rediscutir os termos dos investimentos e do comércio continental dentro de uma ação anti-imperialista frente a Washington, e tem que se replantear a posição econômica. Portanto, dentro do cenário latino-americano, temos um caminho enorme para andar, para recorrer, mas temos que fazê-lo da forma conjunta. Não pode ser só um país. Um só país sozinho não vai conseguir acabar com a asfixia latino-americana. Isso é impossível. Não vai ser México, nem a Argentina, nem o Brasil. Eles não podem sozinhos, e temos que fazer um projeto de reconstituição da América Latina com os movimentos populares. Temos que fazer isso com uma estratégia latino-americana de ação. A segunda batalha é muito mais para dentro da escala de cada país e é mais uma questão política, e é uma batalha que deve ser desenvolvida em todos os países contra a direita, contra todas as modalidades que está adotando a nova direita americana, especificamente nos governos de direita. Apareceram umas sugestões durante a pandemia e restauraram os estados de exceção com o protagonismo das Forças Armadas. E temos aqui uma nova direita que está promovendo os golpes.
com estratégias militares explícitas dos anos 70. E agora temos aqui também umas formas fantasiadas, com muitas variantes de autogolpes, golpes institucionais, golpes até mafiosos. Nós vimos isso em Bolívia, em Haiti, em Salvador, em Brasil. É uma direita que atua com o termômetro do eleitorado para se avançar, confirmando que a direita latino-americana ela não se modernizou, muito pelo contrário. Ela tem umas ideologias cada vez mais conservadoras, mais reacionárias, mais fascistas, de ódio, e cada vez mais delirantes. E eu acho que a direita já não tem mais essa confiança. Mais 10 minutos. 10 minutos. Já não tem aquela força que tinha no auge do neoliberalismo. Ela fica ainda com aqueles fantasmas da Guerra Fria, trabalha com conceitos negacionistas, a resistência à vacinação, estão recusando até as máscaras, e com estas correntes de liberdade que eles fazem, eles simplesmente estão falando de umas falsas liberdades. Para quê? Para ter mais um pouco de poder econômico. Então, a luta prioritária da América Latina é contra a direita e contra as suas forças, que é o imperialismo. Então, o que podemos fazer é tentar mobilizar justamente os movimentos populares. Temos que ver estes conceitos que estejam distâncias dessas ideologias, porque eles estão ignorando a luta popular para procurar justamente as mudanças sociais. Por quê? Porque na América Latina decidiu conviver com os populismos com o último biênio, com os últimos momentos da pandemia. Então, por isso, nós temos que ver umas novas ondas de mobilizações. E temos que ver isto nas eleições em curso. Por exemplo, temos levantamentos populares, contrários. Por exemplo, o que aconteceu no Chile. A derrota da direita nas eleições da Assembleia Constituinte. Vimos também no Peru um grande levantamento popular e a vitória de um candidato inesperado como Castillo, de origem e representação popular. Não sabemos se esses resultados se estenderão à Colômbia, onde houve manifestações populares imensas contra o neoliberalismo. E não sabemos se no Brasil as mobilizações contra Bolsonaro vão ser coroadas com o Fora Bolsonaro ou com a sua vitória nas eleições do ano que vem. Mas eu acredito que a América Latina é um continente em disputa e precisamos saber que estamos diante de uma reunião, de uma região em disputa em todos os planos. E é uma disputa nas ruas e nas urnas. Contra a direita, contra o imperialismo, em todos os terrenos, saúde, economia, política, em todos os âmbitos da vida social. E temos que ter consciência que nessa disputa está em jogo o futuro da nossa região. E para concluir, uma observação mais estratégica. Nessa disputa no nosso continente,
Estão em jogo programas e projetos de esquerda com perspectivas socialistas, porque precisamos ter a consciência do alcance tumultuado das crises do capitalismo na América Latina e no mundo. E a única perspectiva realmente progressista que permitirá superar os efeitos de um sistema que nos leva a destruições inimagináveis. Eu acho que a pandemia foi apenas um aviso das catástrofes potenciais que carrega o capitalismo. Vemos o agravamento das mudanças climáticas, da emissão de carbono, aumento da temperatura do planeta, com a concentração inédita dos gases estufa na atmosfera, aumento de incêndios, as calotas polares derretendo, oceanos se aquecendo. E na última reunião da COP26, não fica claro que foram definidas mudanças significativas, levando em conta que a contaminação voltou a aumentar depois do pequeno alívio do confinamento da pandemia, então as emissões globais voltam a subir, e os principais responsáveis históricos são os países desenvolvidos e as famílias mais ricas com um consumo excessivo no norte global, e os governos que, ao invés de eliminar a indústria dos combustíveis fósseis, continuam alimentando a extração do petróleo. E atenção, porque a catástrofe climática na América Latina pode ser muito pior. Lembrando que temos 27% da população vivendo em regiões litorâneas afetadas por inundações, e tivemos um recorde de furacões no Caribe e um recorde de incêndios na Amazônia. Neste cenário, a expectativa de resolver o problema com um modelo de capitalismo verde que proteja o meio ambiente é inviável. Se os capitalistas não conseguiram regular os bancos na crise de 2009, vão ser muito menos capazes de regular as empresas transnacionais que destroem o meio ambiente. Porque esse capitalismo humanizado, verde, inclusivo, igualitário, é uma fantasia que não se realiza. O capitalismo é um sistema que funciona com base na destruição e opera na concorrência por lucros e aumento da exploração. E diante das perspectivas difíceis que esse sistema nos coloca, eu acho que em cada reunião, debate, reflexão, devemos pensar nas alternativas imediatas, pensando nessa perspectiva de futuro, de um universo que supere a opressão capitalista, através de um cenário socialista que nós que somos caros a esse projeto devemos expô-lo, explicar sem hesitações, apropriar-nos com orgulho da nossa identidade socialista e do projeto comunista. Bom, eu termino por aqui. Estas são as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que no debate, nas trocas que esse seminário proporciona, vai ser importante para todos nós, inclusive para mim. Agradeço mais uma vez o convite e parabenizo a organização desse tipo de atividades, que ainda são virtuais,
mas que nos próximos meses voltarão a ser presenciais e poderemos nos encontrar todos para conversar, tomar um café e bater um papo. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Uma ótima aula, um ótimo diagnóstico sobre a crise do capitalismo, a crise da pandemia e propostas de superação, né, de construir umas saídas pelos movimentos populares, pelas organizações políticas, com essa perspectiva socialista muito importante e interessante. Bom, agora eu passo para a Mariana Davi. Ela é militante do Levante Popular da Juventude, é doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e vinculada também ao Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX, e ao Grupo de Pesquisas Política Externa e Classes Sociais da Universidade Federal do ABC. Mariana, fique à vontade e eu te aviso também faltando 10 minutos. Olá, boa tarde. Não sei se vocês me escutam bem. Sim. Antes de tudo, queria agradecer o convite e dizer que é um grande desafio, né, como uma jovem militante, uma jovem pesquisadora, estar aqui contribuindo com essa conjuntura depois da fala do professor Cláudio Katz. Então, eu vou tentar contribuir pensando a perspectiva dos movimentos, né, do que está colocado para nós enquanto possibilidades nesse cenário obscuro em que vivemos, e vou tentar contribuir numa perspectiva de não também repetir os elementos que foram colocados pelo professor. Primeiro, fazer algumas observações de que fazer uma análise de conjuntura internacional já é uma tarefa desafiadora, e em uma conjuntura complexa, de muitas mudanças, esse desafio se torna ainda maior, né? E que eu estou aqui, enquanto militante do Levante Popular da Juventude, e trazendo uma tentativa de construção de uma síntese, que ela é coletiva, ela não é individual, né? Então, o acúmulo aqui apresentado, ele é um acúmulo de uma leitura de diferentes movimentos, inclusive do Levante, sobre o que está colocado na esfera das relações internacionais para a luta dos povos, mas digo que me responsabilizo pelos possíveis equívocos que aparecerem nesses 40 minutos, né? E aí eu acho que antes da gente começar a pincelar os principais elementos da atual conjuntura internacional, é sempre importante a gente voltar à pergunta, né, do porquê fazer uma análise de conjuntura internacional, né? Enquanto lutadores e lutadoras do povo, da importância de visualizarmos onde está inserido o nosso país, aqui pensando enquanto brasileira, né, para a construção da Revolução Brasileira, né? Então, a importância de compreender como o nosso Estado, né, enquanto uma formação social dependente, está inserido na divisão internacional do trabalho e nas relações entre os diferentes países e formações sociais do capitalismo mundializado. Então, é necessário termos essa visão geral para que possamos pensar a construção da nossa luta, da estratégia e a construção da tática cotidiana. Então, acho que é sempre importante a gente retomar o porquê, para não tornarmos automático o processo de analisar a conjuntura por analisar, né? Porque queremos, de fato, transformá-lo. E dizer que, de fato, é um momento de mudanças muito correntes, né? Muito amplas e que acontecem numa velocidade muito maior. E aí eu sempre trago o exemplo, né? Se antes a gente podia apontar que existiam 3 projetos em disputa na América Latina, a ascensão dos governos de direita, do conservadorismo, traz um retorno de uma polarização mais concreta e mais visível entre os projetos de Bolívar e de Monroe para a região. Com o plus, né, com a soma da pandemia, que agrava ainda mais a disputa pela região,
e as condições de vida do povo latino-americano diante das dificuldades colocadas, né, por sermos formações sociais dependentes e também, claro, pela atuação da ofensiva imperialista na região. Então, nos últimos 2 meses, a gente percebeu, nós latino-americanos, nós brasileiros, observamos importantes reuniões, né, em curso no âmbito das relações internacionais, né, organismos e articulações multilaterais que aconteceram e que vem demonstrando como nossa região ela vem passando por um momento muito complexo, né? Então, tivemos reunião do BRICS em setembro, no qual o Brasil passa a não ter mais uma visão estratégica sobre esse espaço de articulação, né? Reunião do G20, no qual o Brasil deu um grande vexame com Bolsonaro. Agora, a COP26, que avança muito lentamente na resolução de problemas que estão colocados, como o próprio professor Cláudio Cates falou, a nível de capitalismo, né? É impossível conseguir construir saídas para a crise ambiental que vivemos, enquanto vivermos ainda em um capitalismo, né? Então, essas reuniões colocaram para nós, brasileiros e brasileiras, né, que visualizamos o Brasil durante um período anterior como importante liderança na construção de uma unidade regional, uma participação muito que podemos caracterizar como um grande vexame, né, que coloca o Brasil de costas para a América Latina em uma posição internacional péssima, o que é ruim para a construção de um projeto de desenvolvimento para o nosso país e também acarreta consequências negativas para a nossa região. Então, é um momento em que a gente precisa, de fato, olhar para fora para entender o que está acontecendo aqui dentro e quais são as perspectivas colocadas para as nossas pautas de luta. Para isso, né, nesse momento, eu vou dividir a minha fala em 5 breves pontos, né, depois dessa introdução. Um primeiro, na qual vou retomar alguns elementos da crise do modo de produção capitalista. Um segundo momento, no qual eu vou retomar de maneira muito sistemática a questão de como o capital e o imperialismo estadunidense vêm se movimentando na política internacional, dando destaque para a relação do imperialismo estadunidense com a Europa e com a China, né, entendendo que é impossível analisar a conjuntura internacional no século XXI sem analisar essas relações sino-americanas. E um terceiro momento, que a gente vai ver a América Latina nessa conjuntura, né, entre os dilemas que estão colocados, muitos já trazidos pelo professor Cláudio Cates, e um quarto ponto no qual a gente vai visualizar o Brasil e a política externa bolsonarista inserido tanto no contexto internacional como na região latino-americana, para fechar com alguns elementos considerados como nossa tarefa diante dessa conjuntura internacional que está colocada. Então, vou tentar construir essa síntese para que a gente possa ter elementos para o debate. Então, assim, o primeiro elemento da crise, né, como já foi colocada pelo professor também, que vivemos, de fato, em um momento de crise estrutural do modo de produção capitalista, que traz implicações específicas para as formações sociais dependentes, né, para o capitalismo dependente na América Latina, né. Essa crise, ela se explicita em diferentes aspectos, seja na econômica, né, uma crise econômica que avança no processo de desigualdade, né, aumento no número de pobres, de desempregados e da população que está abaixo da margem da pobreza, em situação de vulnerabilidade social, uma crise que tem uma perspectiva social, como colocada, né, que tem também a sua dimensão política, né, crise da própria democracia burguesa, e de ascensão de governos de extrema-direita e também de governos de cunho neofascista, como, por exemplo, no Brasil, e duas dimensões da crise que se explicitam ainda mais no atual momento, nos últimos 2 anos, é a crise ambiental e a crise sanitária, né? Essa última, ela explicita as contradições da crise do capitalismo e escancarou
A dimensão da fome, da desigualdade, com o aumento no número de milionários, né? E a desigualdade também no processo de tentativa de solução da pandemia, né? Então, assim, vivemos essa crise sanitária a partir da pandemia do Covid-19 e que escancara essas dimensões da crise capitalista e que se explicita também, por exemplo, na desigualdade no acesso à vacina entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que se escancara também na dificuldade em garantir o acesso à saúde pública, universal e gratuita, mesmo em um país, por exemplo, como o Brasil, né, que tem dos sistemas de saúde que é maior referência no mundo, e traz para nós, lutadores e lutadoras do povo, elementos para pensar um agravamento da crise capitalista, mas que traz ainda mais desafios para as possibilidades de sobrevivência do povo, né? É muito isso, assim. São elementos que estão colocados de uma maneira mais explicitada, mas que colocam urgência em pautas como se alimentar, né? Tem condições de estar vivo, de sobreviver, né? É importante, diante dessas dimensões da crise capitalista, destacar a dimensão da crise ambiental, né, que vem se explicitando aí pelas crises climáticas e crimes ambientais, como, por exemplo, de Brumadinho, como o aumento exponencial do desmatamento e também das queimadas na Amazônia, a explosão de conflitos agrários, e a consequência que está totalmente associada a uma crise ambiental global no capitalismo, que é o resultado da insegurança alimentar e das possibilidades de construirmos uma plataforma de soberania alimentar, né? Que nada mais é do que as comunidades e os povos tenham condições de garantir o seu acesso a uma alimentação adequada, né? Então, vivemos uma situação muito difícil, por exemplo, um momento no qual 117 milhões de brasileiros estão em uma faixa de insegurança alimentar e 19 milhões na fome, né, que seria a grande São Paulo. E aí, diante dessa crise, é importante também que a gente defina quem sofre as consequências dela, né? Quem é esse sujeito da crise? Porque não adianta nada a gente entender as dimensões e não identificar quem, de fato, sofre as consequências cotidianas dessa crise do capitalismo, que é a classe trabalhadora, né? Que sofre a crise pela diminuição dos empregos, pelas possibilidades de conseguir os meios para a reprodução social da vida em trabalhos informais, sem direitos, que não apresentam perspectivas para a organização da classe, cada vez mais precários, né, como empregos em aplicativos, etc., etc., por meio também do endividamento da classe trabalhadora, que só enriquece o capital financeiro, né? Esse sujeito da crise também somos nós, mulheres, né, aquelas que estão cotidianamente no trabalho dos cuidados, que não é considerado trabalho e não é remunerado, né? As pessoas pretas, né, que sofrem aí cotidianamente com o racismo estrutural, estão nas favelas dos países, né? E a juventude, né? Acho que é importante também, enquanto jovem militante de um movimento de juventude, ressaltar que o jovem é o sujeito dessa crise, né? Pela precarização das condições da vida e também pela falta de perspectivas de futuro, né? Então, acho que essa é uma síntese, uma tentativa de síntese de entender quem é esse sujeito que sofre as consequências mais agravadas dessa crise, né? E que a pandemia, como outra face da moeda da mesma crise, que explicita essas contradições e as situações de vulnerabilidade vividas por esses sujeitos cotidianamente. Então, diante dessa situação, né, que vivemos, é importante, para construirmos nossas lutas, entendermos qual o papel do imperialismo estadunidense e da sua relação com dois polos importantes, né, como a Europa e a China.
Então, como eu disse anteriormente, entrando no nosso segundo ponto, é impossível analisar a conjuntura internacional do século XXI sem a gente analisar a relação entre China e Estados Unidos, né? O contexto geral que a gente vive é um contexto de aprofundamento da crise, como colocado anteriormente, que aponta para saídas, possibilidades de saídas à esquerda e de saídas à direita, né? Vide, por exemplo, o triunfo do fascismo e do nazismo nas crises que precederam esses regimes, né? Na primeira metade do século XX. Hoje, vivemos esse momento de crise estrutural do capitalismo, no qual muitos países estão avançando com projetos políticos de extrema-direita e neofascistas, como no Brasil, né? Agravando as situações de vida desse sujeito que a gente tentou caracterizar anteriormente, né? Mas nesse momento, né, se no início dos anos, no final assim, da década de 80, década de 90 e anos 2000, a gente observava um potencial crescimento da economia chinesa, um aumento da disputa do imperialismo americano com a China, hoje consolida-se essa disputa entre os dois países em nível global. Por isso, é impossível falar em conjuntura internacional sem falar nesses dois países. Porém, o conflito entre esses dois países, em nível global, tende a ser caracterizado por alguns como nova Guerra Fria. Vamos entrar nessa polêmica um pouco mais à frente. Mas antes disso, eu queria trazer rapidamente alguns elementos sobre a Europa, né? Até coloquei assim, e a Europa no meio desse conflito, né? Como é que a gente pode pensar? Nos últimos dias, o companheiro Vijay trouxe um texto sobre o papel da Europa. E ele falou assim, que a Europa pode ser considerada como um aliado subordinado do imperialismo estadunidense. E por quê, né? Por quê? Porque a gente visualiza uma movimentação da União Europeia e do Parlamento Europeu que tende a reforçar ainda mais esse papel da China como inimiga dos Estados Unidos e dos países europeus, né? Por isso, essa posição de aliado subordinado ao imperialismo estadunidense, né? E aí trazemos alguns exemplos breves. A França e a Suécia, por exemplo, tomaram medidas para proibir a disseminação de equipamentos chineses em suas redes de 5G. Nada mais do que um boicote à entrada de produtos chineses em seus países, né? Outro exemplo, que é um exemplo muito importante e peculiar, é que a Alemanha, por exemplo, tem a China como seu maior parceiro comercial. Inclusive, por isso, posiciona-se em uma situação extremamente melindrosa, né? Em relação a essa subordinação ao imperialismo estadunidense quando tratamos da relação da União Europeia com a China. Mas não se posicionou, por exemplo, contrária a uma série de sanções que foram feitas a funcionários chineses pelo Parlamento Europeu no último período, né? Então, a gente visualiza que, de fato, esse bloco da Europa Ocidental vem comportando-se como um aliado subordinado ao imperialismo estadunidense, que é importante que a gente tenha em mente essa peça no tabuleiro da geopolítica mundial. Mas voltando especificamente para esse debate de como caracterizar a disputa entre esses dois países em nível global, a gente retoma essa questão da polêmica do termo Nova Guerra Fria. E aí, eu acho que isso é um debate que está em aberto na esquerda brasileira, na esquerda latino-americana, entre os intelectuais que estão tentando refletir e entender, né, qual o caráter desse conflito, mas trazendo alguns pitacos aqui na minha humilde opinião, acredito que não é pertinente utilizarmos o termo Guerra Fria para caracterizar essa disputa nesse contexto, né? A China ela tem o objetivo de construção de um mundo multipolar, então, os elementos colocados na inserção internacional do Estado chinês não apontam para uma polarização no sentido de disputa imperialista do mundo, né? É claro que é o interesse nacional do Estado chinês que orienta as ações da política externa chinesa, mas não podemos comparar a inserção internacional, ou seja, a política externa chinesa, à inserção internacional do Estado americano, que é um Estado imperialista, né? E também
outro debate colocado sobre uma possível transição hegemônica para a China, né, que viveríamos em um momento de transição hegemônica. Eu acredito, e aí também trazendo considerações sobre essa polêmica, de que a China, de fato, está rumo a ser uma das maiores economias do mundo, né, e por isso caracteriza-se como um desafio econômico concreto para os Estados Unidos e para o capitalismo e grandes empresas multinacionais estadunidenses, mas acredito que ainda há elementos, como a supremacia militar americana, que não nos possibilita falar em transição hegemônica chinesa, né? E aí, nesse ponto, eu acredito que, de fato, a disputa global entre os dois países se coloca muito mais no nível dos desafios econômicos impostos pelo crescimento econômico chinês para os Estados Unidos, né? Então, o domínio da 5G e outras tecnologias das telecomunicações, os transportes, o avanço na tecnologia vinculada aos transportes, caracterizam um desafio econômico para as empresas de alta tecnologia sediadas nos Estados Unidos, né? Além disso, os Estados Unidos, é importante a gente retomar também, tem uma relação de dependência com a China, né? A China é a maior credora da sua dívida pública, né? E detém 1,1 trilhão de dólares, né? Então, os Estados Unidos tentam construir uma narrativa da agressividade chinesa, como demonstra, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho de alto nível sobre a China, no âmbito da CIA, mas a realidade concreta aponta que o desafio colocado para os Estados Unidos em relação à China é muito mais no âmbito econômico, né? Então, como os Estados Unidos respondem a esse desafio? Com a retórica bélica, né, em relação à China, aumentando a sua capacidade militar no Pacífico e a sua ofensiva imperialista à China, né, boicotando a entrada de empresas chinesas na área de telecomunicações nos Estados Unidos, como a Huawei, e pressionando a União Europeia para avançar na construção de sanções à China e às empresas chinesas, né? Então, assim, nós, em relação a esse conflito, acredito que, fechando esse ponto, ainda teremos muito a ver nos próximos anos sobre a China, o que coloca um lugar central, o que a coloca em um lugar central nas relações internacionais do próximo período, e por isso, para nós, militantes latino-americanos, fica a tarefa de estarmos de olho, né? Nesse momento, acredito que o que a gente pode afirmar, né, que estamos em um momento de muitas dúvidas, é que, a política externa chinesa tem tido uma contribuição central na tentativa de construção de um mundo mais multipolar. 2, os avanços do socialismo chinês, ou como queiramos caracterizar o modo de produção da China, que também já é outro grande debate, são inegáveis na construção da Rota da Seda, né, One Belt, One Road, a saída de mais de 850 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos e o maior dinamismo econômico do que toda a média do Ocidente, né? Então, eu acho que a síntese desse ponto é que algumas tarefas já aparecem aqui, antes do ponto 5, de que os movimentos pesquisadores e intelectuais comprometidos com a construção da democracia, da soberania dos países da América Latina e com o avanço da conquista dos direitos econômicos e políticos, precisamos ficar de olho na atuação chinesa no mundo, e principalmente para a América Latina, pois a gente precisa ter uma análise apurada dessa inserção e, ao mesmo tempo, não podemos perder as oportunidades colocadas por essa inserção, né? É necessária a construção de uma relação mais estratégica com o Estado chinês para que a América Latina possa tirar proveito de maneira eficaz das relações sino-latino-americanas, né? De fato, há uma contradição colocada, o processo de reprimarização da economia latino-americana, que muito se relaciona com a demanda chinesa pelas commodities que aqui produzimos. Por outro lado, esse processo de reprimarização não pode ser totalmente colocado na conta do crescimento da economia chinesa, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão estratégica que nos faltou no último período. E aí, já entrando no ponto 3, que é a América Latina nessa conjuntura, é importante a gente visualizar que a gente vive um momento importante para a América Latina,
no qual se faz necessário observar a correlação de forças e as movimentações em disputa na região, né? Se antes, há alguns anos, após a ascensão de governos progressistas, um avanço na construção de projetos de integração regional, a gente via uma clara ascensão da direita neoliberal, né, desses governos de direita avançando na institucionalidade. Hoje vemos uma disputa mais polarizada, né, entre o projeto neoliberal e um projeto que eu poderia caracterizar como um projeto Bolívar de maneira muito heterogênea, né, que seria o projeto das forças populares. Então, acho que a gente está em um momento de retomada de uma correlação de forças mais favorável para as forças populares na região, mas que ainda é necessário ter de olho o projeto neoliberal, né? E também é importante a gente entender que a região ela ainda é de interesse estratégico para a China, né? Então, a China tem interesse em fortalecer cada vez mais as relações com a América Latina, para melhor posicionar-se no conflito com os Estados Unidos, né? Então, isso demonstra que a América Latina é um território estratégico para a China e também para os Estados Unidos. E por quê, né? Porque interessa tanto a China como aos Estados Unidos ter relações mais profundas com a nossa região. Por um lado, porque, de fato, existe essa disputa geopolítica colocada, né, no mundo, e, por outro, porque é aqui na América Latina onde estão as maiores reservas minerais do mundo, que são centrais para o desenvolvimento tecnológico, né? É aqui que temos as maiores reservas de água e reservas ambientais, né? Tem até alguns dados que a professora Mônica Bruckmann trouxe em um artigo que eu queria trazer para tentar demonstrar em números o que significa, né? Porque ao imperialismo é fundamental deter o controle sobre nós. Porque nós temos 94% das reservas de lítio do mundo, com destaque para a Bolívia, 96% das reservas de nióbio, com destaque para o Brasil, 36% das reservas de cobre, que estão principalmente no Chile, 18% das reservas mundiais de petróleo só na Venezuela e ao menos 30% da reserva de água doce do mundo, né? Então, isso nos posiciona como uma região que possui uma grande diversidade vegetal e mineral que é central para o desenvolvimento do capitalismo no próximo período, né? E aí a gente visualiza que a América Latina, de fato, ocupa um lugar central nessa disputa geopolítica, né, como o professor trouxe, né? Então, se para a China é importante fortalecer essas reuniões, também essas relações também o é para os Estados Unidos, né? E aí muito a gente ficou pensando sobre se aconteceriam transformações após as eleições de Biden nos Estados Unidos para a América Latina, né? Havia uma expectativa em relação à conduta da política externa estadunidense ou possíveis mudanças em relação ao imperialismo, mas a gente visualiza que isso só apareceu no campo do discurso diplomático, né? Permanece a mesma ofensiva imperialista na América Latina, até porque Joe Biden, é importante ressaltar isso, foi vice-presidente de Obama, na gestão Obama, e era encarregado pelas relações latino-americanas. Nesse período, Biden visitou a América Latina diversas vezes para implementar a estratégia americana para a região, né? Ou seja, como o professor Cláudio Katz falou, é de central interesse dos Estados Unidos anular nossas margens de autonomia e diminuir a influência chinesa na região, né? Então, nesse sentido, o último período vem sendo de mudanças, né? Importante analisar qual o interesse da China aqui, qual o interesse dos Estados Unidos e como as forças sociais vêm se movimentando na região, né? A gente visualiza, de fato, uma retomada do conservadorismo e de governos de direita e extrema-direita, né? Mas também visualizamos uma retomada de uma reação da esquerda latino-americana
e ressalto aqui, caracterizando-a de maneira muito heterogênea, né? A gente visualiza o golpe na Bolívia, em 2019, com grande influência da OEA, né? Mas, ao mesmo tempo, também visualizamos a retomada de manifestações populares ainda antes da pandemia, como no Haiti, no Chile, na Colômbia, na Bolívia e no Equador, que tinham como síntese a crítica à plataforma neoliberal e à perda de direitos, e 2020 e também 2021, como um momento no qual essa retomada vai resultar em algumas vitórias, né? Seja a Constituinte no Chile, com ampla vitória da esquerda, seja a vitória de López Obrador no México, já em 2018, que vem cumprindo o papel central na retomada desses espaços de articulação regional, né? A vitória de Alberto Fernandes na Argentina, a volta que o MAS deu com a vitória de Luiz Arce na Bolívia, né? Então, são resultados na institucionalidade que advém, claro, de um acúmulo de forças nas ruas, né? Então, acho que um elemento importante da gente retomar é que esse acúmulo de forças da esquerda não virá apenas da possível vitória de candidaturas de esquerda, tendo em vista aí as eleições que a gente vai ter no próximo período, né, que estão colocadas aí na Nicarágua, na Argentina, Chile, Venezuela e Honduras, nesse mês, mas que não é só a institucionalidade que vai dar conta de um avanço de uma correlação de forças favorável a um projeto societário popular, né, um projeto popular. Maria, Por quê? mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Concluindo já. É importante entender que essa possível vitória de candidaturas de esquerda, né, ela vai resultar em um acúmulo de forças, se considerarmos um cenário no qual essas vitórias estejam associadas à retomada da organização popular, né, e de construção de lutas de massas nos países da região, né, porque, inclusive, aquela frase muito antiga, né, que é importante sempre retomar, e que a nossa força reside porque somos milhões. Então, sem construções de lutas de caráter de massas, a gente não vai conseguir avançar na conquista de direitos e de acúmulo de forças para a construção de um projeto de sociedade, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa estar de olho na retomada da organização popular e na construção de lutas de massas, é necessário estarmos atentos também aos governos que derrotaram a esquerda no último período, né? Sendo o exemplo mais dramático o governo Bolsonaro, no Brasil, mas também a derrota da Frente Ampla no Uruguai, né? No Equador, entre outros. Então, assim, a gente precisa estar de olho, inclusive visualizar como os próximos passos que vão acontecer nos próximos 2 meses, né? Até porque a gente vive um momento, e eu acho que esse é um elemento muito importante, que é a síntese de pensar a região, que é em relação à integração, né? Então, assim, o que podemos pensar enquanto síntese do último período para a integração regional latino-americana, né? A gente visualiza uma desindustrialização na integração produtiva, né? Uma desindustrialização da pauta exportadora, principalmente Brasil e Argentina, aí do Mercosul, vácuos no espaço de integração regional do ponto de vista do nosso projeto, né? Mas uma tentativa de retomada dessas articulações, principalmente protagonizado aí pela liderança de López Obrador no México e de Fernandes também na Argentina, né? Então, por um lado, a gente visualiza um esvaziamento político do Mercosul, né? O Grupo de Lima anteriormente, a criação do ProSul, né? A saída da Venezuela do Mercosul, mas, por outro, numa conjuntura mais breve do último período, a gente consegue visualizar uma rearticulação da CELAC, com a liderança do México, a saída do Peru do Grupo de Lima, com a vitória de Pedro Castillo, que representa muito, né, para o Peru profundo, mesmo com todas as dificuldades do governo, a articulação da RUNASUR, com liderança de Evo Morales, um fortalecimento do Grupo de Puebla, né, com a liderança aí também de Obrador, e é importante também dizer que, no meio desse deserto de iniciativas de integração regional
de governos de esquerda, a articulação regional dos movimentos sociais não parou, né? Então, a gente pode dizer, tomando emprestado aí a categoria criada por Evo Morales, que a diplomacia dos povos nunca parou, mesmo nesse momento tão indigesto e com a correlação de forças negativa para as forças populares, né? Então, os movimentos sociais continuaram a se articular pela Alba Movimentos e outros espaços de articulação, né? E também podemos visualizar aí que a vitória eleitoral da esquerda e das forças populares, no México, no Peru, na Bolívia, na Argentina, podem ser consideradas um respiro e uma esperança na construção de um processo de articulação e de unidade regional, que é importante e fundamental para o fortalecimento da região e também para nos posicionarmos com uma melhor margem de manobra nos organismos e fóruns multilaterais internacionais, né? Quando atuamos enquanto unidade regional, temos uma possibilidade de margem de manobra diante dos condicionantes estruturais da dependência muito maior nesses organismos, né? Então, é fundamental que avancemos nisso. E aí, para ir fechando, é importante que a gente visualize que os retrocessos do Brasil diante da política externa bolsonarista, trazem consequências negativas não só para o nosso país, né, mas também para toda a região latino-americana, tendo visto o papel-chave que o Brasil cumpre no processo de integração regional. Então, o esvaziamento da Unasul e vários outros processos advêm também dessa posição vergonhosa da inserção internacional do Estado brasileiro no último período, né? Um elemento importante a destacar em relação a esse ponto é que o governo Bolsonaro, ele explicita a importância de olharmos para a inserção externa dos países em que vivemos, né? Ou seja, precisamos, de fato, avançar sempre na análise da conjuntura internacional para entendermos os dilemas colocados para a luta do povo. E isso se coloca no governo Bolsonaro, seja pela pandemia, né, que colocou a centralidade na geopolítica da vacina para a resolução de um problema de proporções mundiais, seja pela subordinação passiva do Estado brasileiro ao imperialismo estadunidense, né, que trouxe consequências trágicas para a inserção internacional brasileira e também para a região como um todo, como eu disse no início do ponto, né? Então, entre vários elementos que vão de encontro ao histórico e tradição da política externa brasileira, Bolsonaro, ele abandonou a postura de apoiar e priorizar as decisões tomadas nos organismos multilaterais, né, como as organizações do Sistema ONU, trazendo posições vergonhosas ao Brasil, virou as costas para a América Latina, né, abandonando os fóruns regionais, como a Unasul, a CELAC, o Mercosul, a entrada no ProSul, né, e tem tido uma postura extremamente vergonhosa nas relações com o dito sul global, né? Falta uma visão estratégica na construção do BRICS, né? O Estado brasileiro passa a encarar o BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento de uma maneira eminentemente economicista e pragmática, né? E isso é muito difícil para o Brasil, que poderia posicionar-se dentro desses espaços de maneira muito mais protagonista, né? A China também não tem um lugar estratégico na agenda da política externa brasileira, né? Isso se agudizou ainda mais no governo Bolsonaro, né? Então, inclusive, essa retirada do papel central do Brasil enquanto mediador das relações sino-latino-americanas vem aparecendo quando a China deixa de procurar o Brasil e procura, por exemplo, o Estado argentino para manifestações sobre a região. Então, é uma postura muito complexa. Ainda bem que temos aí a Argentina, ainda, com todas as contradições do governo de Fernandes. Teve uma posição extremamente vergonhosa na geopolítica da vacina, que trouxe consequências extremamente cruéis para o povo brasileiro, né? Como vemos aí no resultado das contaminações e do número de mortes decorrentes da Covid-19, e transforma-se num par internacional, né? Perdendo essa potencialidade de liderar a integração regional e de potencializar o fortalecimento da coesão latino-americana, que aumenta nosso poder de barganha nos fóruns internacionais. É uma conjuntura muito complexa, mas
que aponta para um cenário de incertezas e de possíveis mudanças com as eleições colocadas em 2022 para o Brasil. Foi importante trazer esse ponto, antes de fechar com a questão das nossas tarefas, para retomar a importância também de pensar a política externa brasileira como um elemento importante para refletir sobre a América Latina. Então, por fim, acho que é importante a gente retomar e fechar quais são as tarefas que estão colocadas nesse momento para nós militantes, né? A primeira, a construção do internacionalismo, por meio da construção da diplomacia dos povos e do nosso protagonismo na construção de uma integração regional dos movimentos e organizações populares, colocar nesse momento, nessa conjuntura, ainda mais a questão de que defendemos a vida acima do lucro e do capital, né? E de que combater a pandemia tem que ter como centralidade o foco na vacinação universal, do acesso à saúde pública e de qualidade, mas também no combate à outra face da pandemia, que é a desigualdade, que se acentua com a crise, então a defesa da renda básica, de política de incentivo ao emprego e da plataforma de luta antineoliberal, construção de uma plataforma popular para o internacionalismo, né, e defesa irrestrita da construção da integração regional latino-americana com foco na integração dos povos, e destaco mais 2 elementos que acredito que devem estar na nossa visão, que é avançar na construção de uma plataforma, de uma visão estratégica para as relações sino-latino-americanas, para conseguirmos explorar, entender melhor em que ponto estão essas relações, e explorar as potencialidades, como, por exemplo, para investimentos em infraestrutura na região. Então, acho que é um pouco disso, e desculpe se eu passei um pouco do tempo. Não, foi em cima, Mariana. Obrigado também, foi uma ótima aula. Trouxe novos elementos também para o debate, uma análise da geopolítica, das tensões que a gente enfrenta globalmente e também o desdobramento aqui para a América Latina e Brasil, uma análise um pouco do que é o governo brasileiro. E creio que tem pontos de contato nas falas, né, da Mariana e do professor Cláudio Katz, nas tarefas que são mais imediatas, que é desde da construção das lutas populares, das lutas institucionais, das necessidades mais imediatas a uma construção de um programa de transformação mais de longo prazo com perspectivas socialistas. Bom, dadas essas 2 falas agora, então, a gente tem algumas perguntas, né, para os 2 participantes. São 2 perguntas para o Cláudio Katz e uma pergunta para a Mariana. A gente já está em 5h30. Creio que a gente consegue, então, dentro do nosso tempo das 2 horas, fazer um pouco desse debate final. Primeiro, vou ler as 2 perguntas do professor. A primeira vem do Carlos, que a pergunta é: se existe também uma disputa pelo Estado nos países latino-americanos? Então, um pouco do que o professor colocou no começo sobre esse papel do neo-keynesianismo, do Estado, como é que se desdobra isso na América Latina, se há essa disputa também no Estado dos países latino-americanos. E a segunda pergunta da professora Mônica, que ela agradece, né, pela ótima conjuntura e análise da crise mundial que você coloca, e pergunta, na sua opinião, os Estados Unidos têm condições de manter o seu papel de hegemonia no sistema mundial? Ou estaríamos diante de um processo de transição hegemônica para a Ásia e principalmente para a China como o novo centro? Um pouco do que a Mariana colocou também na fala dela, no debate ali sobre a transição hegemônica, sobre essa questão da nova Guerra Fria. Então, um pouco desse debate que a Mônica pergunta para o professor Cláudio, e eu também deixo aberto essa pergunta da Mônica para a Mariana também, né, no seu momento, também fazer as considerações, que eu acho que dialoga com as 2 falas. E para a Mariana, a pergunta da Rosa, né, que ela agradece também pelo excelente debate, e pergunta: gostaria de compreender, na sua opinião, acerca da mobilização dos jovens em movimentos populares. Então, como aumentar uma articulação internacional da juventude?
Então, ela coloca aqui, né, a região da América Latina apresenta várias lutas similares, que facilitam o diálogo. Contudo, quais elementos poderiam unir a juventude de outras regiões que não tenham paralelos tão próximos? A pauta ambiental poderia ser um importante ponto de convergência? Então, olhando também para as duas mobilizações que o Cláudio Katz coloca, né, que a gente observa na América Latina, o papel da juventude, como a gente consegue fazer essa relação. Então, eu vou passar primeiro para o professor Cláudio Katz. Aí, professor, você tem 10 minutos, né, se você quiser que eu avise faltando uns 3 minutos, e aí depois eu passo para a Mariana. Você está com o microfone fechado. Ahí estoy. Ótimo. Sim. Me ouvem? Ótimo. Então, vamos às duas perguntas. A primeira, sobre as disputas sobre o Estado nos países latino-americanos. Sim, claro, há uma disputa evidente, não só sobre a regional, mas também nacional em cada país. E é uma disputa, sobretudo, contra o domínio da direita nos lugares onde eles ocupam o governo. Essa é a prioridade e não há dúvidas de que não há disputa possível enquanto tivermos esse tipo de governo, né? Então, antes de falar das intenções e projetos, temos que superar o inimigo principal. E a luta contra a direita na América Latina é uma luta difícil, mas também precisamos levar em conta que a direita também está muito afetada na região no que eram seus 3 lugares de domínio, que eram Peru, Chile e Colômbia. E as suas principais figuras também estão afetadas. E também há uma disputa dentro dos governos progressistas, porque na atualidade, no caso mexicano e sobretudo no argentino, são governos que têm um grau de oscilação muito grande e a decepção que gera nos eleitores. Os argentinos estão vendo a recomposição da direita pela frustração com o governo que se mostra impotente para enfrentar a explosão da miséria. E um alerta importante sobre o caso do Peru, um novo governo progressista que assumiu recentemente e que está sendo submetido a uma pressão imensa da direita, porque a direita faz uma pressão erosiva sobre esse governo e é preciso manter-se firme e resistir a essa pressão tão forte e atrapalha tudo, a convocação de ministros, os processos de Assembleia Constituinte. Então, derrotar a direita é o primeiro passo. E a segunda grande disputa se dá e que tudo vai depender da mobilização popular, que é chave para a gente conseguir pensar um futuro favorável para a América Latina. E o segundo ponto, os Estados Unidos pode manter sua hegemonia em transição ou não para um maior protagonismo chinês. Primeiro, os Estados Unidos tenta recuperar sua hegemonia política e econômica com instrumentos militares. Há um declínio da indústria norte-americana, mas o Pentágono tem um protagonismo forte que contrabalanceia o desequilíbrio econômico. E essa tentativa de recuperar poder imperial pela ação bélica foi a trajetória dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Bush, Trump, Obama, Biden, com diferentes matizes, mas a nota dominante é o fracasso. Estados Unidos é uma superpotência
que deixou de dominar um cenário bipolar para ter que se enfrentar com um universo multipolar. E há uma tendência deles continuarem a fazer a mesma coisa, apesar dos resultados negativos, né? Por exemplo, que terminam com humilhação, como no caso do Afeganistão nos últimos meses. No caso dos Estados Unidos, é muito nítido. É a principal potência do capitalismo mundial, é o centro do imperialismo, fracassa e está obrigado a seguir transitando para tentar manter sua hegemonia com resultados adversos. Mas a situação é mais complexa para a China. China não é uma potência imperial, eles não são equivalentes, como bem falou a Mariana. A China tem uma política defensiva frente à agressão norte-americana e não tem tantos. Ele desenvolve uma potência militar para resistir à agressão imperial norte-americana. Então, a China, de forma alguma, é uma potência imperial, mas não podemos ser ingênuos. Tem duas observações importantes aqui contra a ingenuidade. Na China, tem um processo incompleto de restauração do capitalismo, com uma classe capitalista chinesa presente, muito forte e que alimenta sua riqueza da exploração e da desigualdade. Mas é uma restauração incompleta. Na China, temos um cenário ainda indefinido do ponto de vista do caráter dessa sociedade. E um segundo elemento, a China teve uma grande expansão econômica mundial e não é parte do sul global. China negocia com os países da periferia com o status de uma potência já desenvolvida. E, por isso, desenvolve relações econômicas desiguais, especialmente com a América Latina. E, na atualidade, não são positivas para a América Latina, porque trocamos produtos básicos por manufaturas. O que temos que considerar é a necessidade de uma negociação em bloco da América Latina com a China para que essa relação seja favorável. Então, pensando nesse diagnóstico, em que os Estados Unidos é o centro do capitalismo, centro do imperialismo, e a China não é capitalista, ela não concluiu a restauração capitalista, mas também não é parte do sul global, temos que continuar entendendo isso em termos dinâmicos. Temos que ter muito cuidado com a ideia determinista de uma transição inexorável. Não acho que esteja definido que a Ásia vá recuperar o papel central que teve nos séculos anteriores ao surgimento do capitalismo. E é também um erro supor, no século XX, que havia uma marcha inexorável ao socialismo. Nesse ponto, eu discordo totalmente com algumas ideias de que o curso da humanidade está pré-determinado num rumo pré-definido. Há uma tensão que vai depender de duas coisas. Primeiro, depender que os Estados Unidos seja derrotado pela China. Se os Estados Unidos vence a China, é um resultado negativo para todo mundo, não tem transição nenhuma. E atenção, não desconsideremos a possibilidade dos Estados Unidos aumentar a sua agressão sobre a China e os resultados imprevisíveis. Se os Estados Unidos perdem frente à China, o resultado também está em aberto. Tem que entender quem vai ganhar esse jogo na China, porque o cenário na China também é complexo, não é o mesmo. O setor que representa
os interesses dos grupos capitalistas mais fortes e mais partidários de estratégias neoliberais, que antes convergiam com os Estados Unidos e agora querem desenvolver com a Rota da Seda um curso próprio de capitalismo chinês. Então, mesmo pensamos num triunfo aqui intermediário, de arbitragem entre os diferentes setores em jogo, de limitação à expansão capitalista, que priorize o desenvolvimento interno e busque o equilíbrio. E também tem uma terceira possibilidade, que seria uma renovação forte do projeto socialista chinês, que está encarnado nas correntes mais radicais do governo, dos movimentos populares, de setores dentro e fora do Partido Comunista. Então, precisa ver que setor vai ganhar essa partida para ver que tipo de resultados, mas a condição é que os Estados Unidos sejam derrotados, é uma condição necessária, mas não suficiente para termos o desenvolvimento de uma transição posterior que seja favorável para a China e para todos os povos do mundo. Obrigado, professor. Mariana? Então, perguntas difíceis e complexas, mas acho que a gente pode refletir de maneira coletiva sobre elas, né? Acho que eu vou começar pela pergunta de Rosa, sobre a questão da mobilização dos jovens, né? É um elemento muito complexo, mas ao mesmo tempo muito rico, porque o mundo vem passando por esse processo, né? Desde o processo de internacionalização produtiva, avanço das tecnologias, que faz com que muitos dilemas colocados para a juventude sejam compartilhados para além das fronteiras nacionais. Claro que existem particularidades, como você mesmo colocou, em relação à América Latina, né, que faz com que a articulação dos movimentos de juventude dos setores populares na região seja muito possível, né? E que existem outros elementos culturais e colocados em outros países que particularizam as demandas, as pautas e as contradições vividas pelos jovens. Porém, esse elemento que eu citei anteriormente, como o avanço das tecnologias, o elemento da crise do neoliberalismo, principalmente na dimensão do Ocidente, né, traz pontos muito comuns aos jovens, né? O jovem da classe trabalhadora que visualiza sua perspectiva de futuro comprometida, seja pelas contrarreformas neoliberais, que tira a perspectiva de um emprego estável, de condições de reprodução da vida no qual ele tem acesso a direitos, na possibilidade de ter uma aposentadoria no fim da sua jornada de trabalho, né? Da única opção ser ter um trabalho precário vinculado a aplicativos, né? No qual dizem que você é empreendedor de si mesmo e seu próprio chefe, mas no qual não há, na verdade, possibilidades de organização coletiva, nem perspectivas de melhoria, né, das condições de vida. Então, assim, várias demandas e dilemas compartilhados pelos impasses que a atual etapa do capitalismo, né, em seu formato neoliberal, trazem para esses jovens. Então, acredito que esses elementos dos dilemas colocados para as juventudes nessa etapa do capitalismo é o que possibilita essa questão da articulação. E, concomitante a isso, o que você citou sobre a pauta ambiental, né? De fato, há uma possibilidade, e a gente visualiza muitos jovens se mobilizando
diante da crise ambiental que vivemos no mundo, mas é central que vinculemos a pauta ambiental à construção de um projeto de sociedade anticapitalista, né? Então, eu acho que esse é um elemento que, de fato, agrega. Talvez a pauta ambiental seja um elemento que mais possibilita a construção de unidade entre a juventude de diferentes lugares do mundo, né? Porque é o nosso futuro, é a nossa capacidade de garantir condições de vida para as próximas gerações que está colocado em xeque. Mas não podemos também desvincular a luta contra a crise ambiental à luta por uma sociedade anticapitalista. Então, acho que é tarefa da juventude também conseguir visualizar como o interesse do imperialismo, como o interesse do capital está totalmente vinculado ao processo de destruição do meio ambiente e, consequentemente, a destruição das condições de vivermos, né, nos próximos anos. Mas eu acho que já a partir das experiências que eu, enquanto militante do Levante Popular da Juventude, a gente vem avançando na construção de espaços de articulação, tanto regional quanto internacional, né? No âmbito da ALBA, existem muitos movimentos de juventude que se articulam, existem relações de intercâmbios no campo da formação política, na discussão de experiências de táticas de luta na região, e também no âmbito internacional, por exemplo, por meio da AIP, né, que é a Assembleia Internacional dos Povos, que tem a participação de diversos movimentos de juventude das 5 regiões do mundo. Mas eu acho que um elemento importante para fechar isso, diante da heterogeneidade, visualizar de fato o que nos une, né, o que possibilita essa unidade de luta, que é de fato a luta anticapitalista. Então, acho que procurar a unidade diante dos elementos comuns que estão colocados na luta dos movimentos populares. E aí, sobre essa questão do papel hegemônico dos Estados Unidos no sistema mundial, eu acho que o professor Cláudio Katz já trouxe os elementos, eu acho que é uma grande polêmica que está colocada aí, é um dilema colocado para respondermos, né, e entendermos de fato o que nos espera nos próximos anos. Inclusive, ontem saiu uma entrevista com um chefe do Exército americano, falando de que viveríamos em um mundo não mais. Se vivemos em um mundo bipolar durante a Guerra Fria, agora viveríamos em um mundo tripolar, no qual não só Estados Unidos e China poderiam ser considerados potências, mas também a Rússia, né? Então, acho que é importante, inclusive, a gente refletir por que interessa aos Estados Unidos, né, afirmar, né, que vivemos agora em uma guerra tripolar, né, com Estados Unidos, Rússia e China, né, que são as grandes potências. Eu acho que nos interessa entender o discurso americano, mas eu acredito que, de fato, vivemos um momento em que os Estados Unidos continua de maneira cotidiana tentando manter a sua superioridade e o seu status de grande império, né? E acredito que, em relação à China, temos que observar e tentar compreender, mas sempre com o elemento de visualizar qual o papel da China para a luta dos povos latino-americanos. Quais as contradições que estão colocadas nessa região, da qual podemos nos apropriar e entender as potencialidades e também as contradições, né? Então, acho que é um pouco disso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Quero mais uma vez, então, agradecer aos 2 palestrantes por terem aceitado o nosso convite, trazerem aqui essas ricas contribuições. Agradecer também a toda a equipe nossa, todo o pessoal da CPP, da Coordenação Política Pedagógica, que construiu, pensou, organizou toda a metodologia desses nossos ciclos, do pessoal aqui da TI também, que tem ajudado a gente no Zoom, no YouTube, as intérpretes,
Então, agradecer a todos que participaram com a gente e dizer que a gente está encerrando, então, hoje, mais esse momento do nosso ciclo de seminários e esperamos condições melhores de saúde para as nossas lutas também para o ano que vem, para retomar esses ciclos de novo, né, fazer mais debates, aprofundar o entendimento e a intervenção que a gente pode fazer de fato na sociedade para transformar a realidade que a gente vive. Mais uma vez, obrigado, professor Cláudio Katz, obrigado, Mariana Davi, e seguimos em luta, estudando em luta. Muito obrigada, gente. Obrigada, professor André e todo mundo que organizou aqui. Foi um prazer. Obrigada, muchas gracias. Excelente debate, un gran abrazo. Muy bien. Bueno, ya nos veremos pronto. Besos para Bueno, todos. nos veremos Recording pronto. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.